E a gente às vezes dorme com algumas coisas, algumas experiências que a gente teve no passado, a gente dorme com isso 1 mês, 2 meses, às vezes anos, lidando com isso sozinho, com essa coisa, né? Com essa mágoa, com essa dor, com uma falha, um deslize terrível que às vezes a gente cometeu contra, às vezes, o nosso cônjuge, contra a nossa família, né? Um pecado que a gente cometeu contra a nossa família, né? No momento que a gente fez determinada coisa, pronto, a gente se colocou como um pecador contra a nossa família. E eu queria falar de traição, mas eu queria que você soltasse a suma mente, sabe? Soltasse a sua mente. Tem gente que acha que traição, Dalvani, é aquela coisa assim, eu encontrei alguém lá uma colega de trabalho, um rapaz, uma colega de trabalho, sei lá, uma pessoa do sexo oposto, e aí então se envolveu no encontro sexual. Teve lá um encontro sexual, e aí então isso é uma traição. De fato é uma traição. Agora eu quero que você solte a sua mente, sabe? Porque eu vejo traição de uma outra maneira. Eu enxergo traição aquilo que a gente faz que foi contra as ideias que nós semeamos na mente do nosso cônjuge. Ficou complicado, eu vou te explicar. É porque assim, desde o início do nosso relacionamento, nós estamos construindo uma identidade com o nosso cônjuge. Sim, ele está reconhecendo em nós quem nós somos. Né? Eu caminho com a Dalvani há mais de 30 anos. Então, durante todo esse tempo, a Dalvani, ela acredita que me conhece. Ela acredita que me conhece. E eu olho para a Dalvani e eu acredito que eu conheço a Dalvani. Então, o que é uma traição? Simples, uma traição é quando a Dalvani me dá uma bola nas costas, né? Fala, poxa, por essa eu não esperava. Depois de 30 anos vivendo com você, caramba, você me sai com essa, né? Estranho, pode ser uma coisa pequena, né? A Dalvani gosta muito de pimenta, como baiana, gosta de pimenta. De repente ela chega para mim e fala assim, sabe o que é? Eu odeio pimenta. Eu comia pimenta só para, sei lá, só para fazer um tipo, porque eu sou baiano, eu tinha que comer pimenta, todo baiano gosta de pimenta. Né? O pessoal fala, né? Não sei se é. Aí eu vou falar assim, o quê? Tu comeu pimenta a vida inteira? Meu Deus, não te conheço. Quem é você? Né? Então assim, o que é? Oi, gente. O que é essa coisa que a gente está falando aqui? Né? Uma traição. Sim, aconteceu aqui o quê? Uma frustração de algo que você sempre considerou como verdadeiro, como factual. Eu sempre acreditei naquilo, sempre enxerguei desse jeito. Nosso telefone estava vibrando aqui, você viu, né? Assim, outro exemplo. Digamos que o G, ele não joga futebol. Né? Realmente, eu não jogo. Ele não joga futebol. Eu não aprendi. E, de repente, ele resolve que ele vai jogar futebol. Compra uma camiseta, compra uma bermuda, chuteiras. Aí, assim, ele chega, de repente, eu sou um jogador de futebol. Entra num time de futebol, com os amigos, e toda sexta-feira... Não é? Aí, assim, eu vou me assustar de cara, eu vou falar assim, você me traiu, você me enganou, você dizia que odiava futebol, você sempre odiou futebol. Percebe como é uma bola nas costas, mas como assim? Você gosta de futebol? Eu te enganei. Eu gosto de futebol. E agora eu vou botar para fora esse meu talento para o futebol. Então, todas as sextas-feiras, de 8 da noite até meia-noite, eu vou estar lá no campo e você me esquece. Sim, porque o tempo vai ter que sair de algum lugar, vai ter que sair dela, né? O tempo que era dela agora é do futebol. Você percebe como é um engano aqui? Eu estou enganando, eu estou traindo, né? A gente caminhou com um casal que, infelizmente, eles se divorciaram. Infelizmente. Quando a gente entrou na vida deles, eles já estavam num processo muito difícil de recuperar, estava muito complicado. Eles estavam decididos realmente a se separar. E sabe qual era a situação? Eles não tinham filhos, estavam aproximadamente 10 anos juntos, não tinham filhos, e o rapaz queria filhos e a esposa não queria filhos. Eles não tinham nenhum problema de saúde, nada que impedia, nenhuma questão financeira, nada, estava tudo certo. Só que ela não queria ser mãe. E quando ela se casou, ela deixou claro para o marido, não foi? Que ela não queria ser mãe, jamais seria mãe. E ele, um jovem namorado, apaixonado, aceitou, né? Só que no fundo do coração dele, lá no íntimo dele, ele alimentava uma expectativa de que em algum momento da história da vida deles,
ela pudesse mudar de ideia e aceitar a ideia de ser mãe, porque ele queria ser pai. Ele era tio de uma opção de sobrinho, uma opção de um menino pequeno que tinha na casa dele. E a ideia de ser pai era uma coisa que ele acalentava no seu coração. Só que a jovem esposa, ela realmente não tinha aquilo no coração dela. E no dia que ele começou a cobrar dela que ele queria ser pai de filhos, ela se sentiu traída. E foi isso que ela falou. Nas nossas conversas, ela dizia assim: você me traiu. Você me traiu porque você... E ela falava chorando. Porque quando nós nos casamos, você disse que aceitava o fato de que eu não queria ser mãe. Mas você me enganou. Porque você, lá no seu coração, você queria ser pai. E você ficava achando que um dia eu ia mudar de ideia. Você me traiu. E ela ficou profundamente sentida e magoada com isso, gente. Então você percebe que a traição, ela não é exclusivamente uma traição porque alguém teve um encontro sexual com uma pessoa que não é o seu parceiro. A traição, ela pode se dar em diversos níveis. Eu coloco a traição como qualquer coisa que a gente faça que contrarie aquilo que nós construímos na cabeça do nosso cônjuge a nosso respeito. É uma traição. Pode ser uma coisa menor e pode ser uma coisa maior, como foi, por exemplo, o caso desse casal, né? Que eles entraram num acordo lá antes de se casar, de que não teriam filhos. Depois a gente descobriu quais foram as situações que levaram aquela jovem a não querer ser mãe. É uma coisa mas séria, não é o caso, né? aqui. Esse caso foi um caso muito sério. Foi um caso muito sério. Não é uma bobeira de jogar futebol. De jogar futebol. Não. Eu sou morena e resolvi ser loira. Aí qual o problema? Depois seu cabelo depois ele preto, volta. Depois ele volta, se você cansar. Aí o marido fala: você me traiu. Você me traiu porque eu casei com a morena e agora a morena virou loira. São situações. A gente vai considerar, bom, o marido ele tinha aquela esposa daquele jeito, aí agora de repente ela não quer aquilo, ele fala: mas eu não quero que você pinte o cabelo, eu não quero, porque não é assim que eu gosto de você, eu gosto de você desse jeito aqui. Ela insiste e não, eu vou fazer isso aqui. Tá bom, mas... É uma traição, é uma traição. Tá. Assim, a gente só está colocando assim que isso não é uma coisa tão grave porque o cabelo tá lá. E a qualquer momento ela deixa de ser loira e volta a ser morena, porque é isso que as mulheres fazem, né? Então, eu já fui loira também, já fui ruiva, fui loira, fui muita coisa, né, gente? Então, assim, gente, a gente precisa ter, nós enquanto casais, a gente precisa ter uma liberdade para conversar sobre essas questões de traição, os diversos tipos de traição, e fazer uma coisa que é fundamental e é determinante para resolver essas questões. Porque às vezes a gente olha para essa situação pós e fala: isso aqui não tem solução. Isso aqui não tem solução. Só que a gente não precisa ser o algoz do nosso relacionamento. A gente não precisa ser o carrasco do nosso relacionamento. O carrasco é aquele que vai lá impetrar a pena de morte, né? O carrasco é o que vai matar realmente, né? Não precisa. A gente tem a liberdade de perdoar. Você sabia disso? Você não é obrigado a dar a pena de morte para o seu relacionamento? Você sabia? Isso aqui eu não perdoo. Você sabia que você tem a liberdade de perdoar? Eu preciso falar isso. É porque às vezes a gente esquece. A gente esquece. De tanto ouvir, né? Às vezes ouvir outras pessoas falando: mas se isso acontecer comigo, eu não vou perdoar. E é tão estranho ouvir alguém falar isso. É como se essa pessoa estivesse acima de... Não existe a menor possibilidade dela falhar. Sim. E o que a gente sabe é que isso é ruim, porque muitas vezes a pessoa falha exatamente naquele ponto. Exatamente naquele ponto que ela se diz incapaz de perdoar. É ali que ela falha. Ali que ela falha, né? E às vezes uma criança, por exemplo, uma menina que cresça numa casa ouvindo sua mãe dizer assim: eu jamais seria capaz de perdoar, não perdoo, porque eu não perdoo. Ela cresce com isso na cabeça e isso forma o pensamento dela. E se você é essa menina e hoje você está com 25, 30 anos, sei lá com que idade, você cresceu numa casa onde você passou a vida inteira ouvindo que se errou não perdoa, se errou não perdoa, eu quero te dizer: olha, você tem a liberdade de fazer diferente. Você tem a liberdade. Você é livre para perdoar. Você tem o direito
de perdoar. Você não tem a obrigação de acabar com tudo, não. Sabe, se houver um pedido honesto de perdão, se houver uma disposição do teu marido, da tua esposa, né, ela veio, te procurou e confessou algo que ela fez e que aquilo atenta contra o relacionamento de vocês, mas ela veio de maneira honesta e ela abre o coração arrependida e diz para você, olha, eu fiz isso aqui, estou arrependida, não devia ter feito isso e não vou fazer de novo, está assumindo um compromisso contigo de não entrar naquele caminho novamente e assume um compromisso contigo de alguma maneira te recompensar por aquilo, sabe? Te compensar aquela falha. Então sim, você tem a liberdade para perdoar. Você tem a liberdade para falar assim, sim, nós vamos recomeçar. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar o nosso relacionamento, vamos ir. Vamos, porque essa primeira fase não deu certo. Vamos começar de novo. Vamos começar de novo, né? Eu vi uma vez um livro e eu não me lembro agora, acho horrível citar um livro que eu não me lembro quem foi o autor que escreveu, mas ele dizia o seguinte, que todas as vezes que eles tinham um atrito grave, ele e a esposa, então que ele mentalmente ele se divorciava dela, que ele ficava furioso, que ele queria realmente se divorciar dela, ele não falava, não verbalizava, mas ele ficava furioso e se divorciava dela. Aí depois ele casava de novo, mentalmente, isso tudo acontecia mentalmente, tá? Não acontecia de verdade não. Aí ele casava de novo, mentalmente. Era um jeito dele virar a página, né? Era um jeito dele encerrar, põe um ponto final, vira a página e segue. Aí ele falou assim, eu acho que eu já estou no 3º ou 4º casamento já. Com a mesma mulher. Ele divorciava mentalmente e casava de novo. Acho que eu já estou no 3º ou 4º casamento. Aí ele falou assim, a minha mulher já deve estar no 15º. Por quê? Porque sim, a pessoa tem todos os motivos, às vezes, para falar assim, quer saber? Aqui foi a gota d'água. E assim, ele marca aquele ponto ali e começa de novo. Não, vamos começar de novo, querido. Vamos repactuar. Sabe, eu acho que o nosso acordo, ele precisa ser revisto. Porque não deu muito certo. Então vamos conversar de novo. Vamos fazer um novo pacto, um novo voto. Sabe, vamos casar de novo, né? Olha, vamos entrar num novo acordo. Isso aqui não dá para acontecer, porque isso aqui magoa demais, isso aqui fere muito. Isso aqui, nossa, isso é horrível, eu não consigo lidar com isso. 2 vezes, pelo amor de Deus, vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sério, como pessoas adultas, como pessoas maduras, porque nós vamos superar isso aqui. Com a graça de Deus, nós vamos superar. Mas nós vamos ter que fazer um novo pacto, porque eu não dou conta de novo, é muito difícil. Passar por isso de novo é muito difícil, eu não vou conseguir. Então, fazer um novo pacto. E aí casar de novo, né? Estão entendendo, né? Só mentalmente ali, seguimos com o nosso relacionamento. Então nós temos sim a liberdade de perdoar o nosso cônjuge. Nós não precisamos ser o algoz, aquele que vai terminar, acabar com tudo. Sabe? O perdão, ele acende a luz no breu da escuridão. O perdão faz isso. A pessoa que cometeu um deslize, hoje ela se encontra no meio de uma escuridão danada e ela não sabe como resolver aquilo. Ela está num breu danado. Ela fica, meu Deus, como eu vou lidar com isso agora? Como eu vou lidar com isso agora? Como eu vou resolver isso? Não tem solução, eu não vou nem tocar nesse assunto. E fica cheio de ideias. Mas no momento que você chega, procura o teu parceiro, a tua parceira, conversa com ele, sabe? E você abre o coração e diz, olha, eu falei com você, preciso do teu perdão. Me perdoa. E se expõe, sabe? Se expõe. Esse é um momento de dor. Sim, é um momento de dor. A gente sabe que uma traição, e no caso aqui a traição conjugal, né, sexual, é uma das coisas mais difíceis que um relacionamento tem que superar eventualmente. É um dos maiores desafios. Entretanto, não é impossível. Não é impossível. E você vai, sim, superar essa situação e melhor, sairá ainda mais aliançado, sabe, com o seu cônjuge, ainda mais unido, ainda mais fortalecido, depois de ter passado por um exercício como esse. Tá? É muito importante exercer a misericórdia, né? Se colocar no lugar do outro. É muito difícil mesmo, é muito difícil se colocar no lugar do outro quando é um caso de uma traição
desse tipo. Mas assim, a pior coisa uma coisa que nunca que vai ajudar o casamento, o relacionamento a crescer, desenvolver, é a pessoa que foi traída se colocar no lugar de que ela jamais faria isso, ela jamais cometeria aquela falha. Ela está muito acima de cometer aquela falha. Isso é um problema muito sério, porque isso não faz o casal crescer, desenvolver. Se eu não exercer isso, se eu não pensar assim, e se fosse eu? Se não fizer essa... Eu ia querer muito que ele me perdoasse se fosse eu que tivesse cometido essa falha tão grande. Eu ia precisar do perdão dele. Então, assim, é exercer a misericórdia, né? É de olhar para o outro com um olhar de misericórdia, né? Exatamente. E uma palavra boa também para isso é empatia. É se colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro ali e falar assim, se fosse eu que estivesse ali, eu ia precisar da misericórdia. Eu ia precisar que ele me perdoasse, que ela me perdoasse. Hoje está sendo ele ou ela. Quem sabe amanhã eu não posso incorrer no mesmo erro. Eu me lembro de uma situação que um dos apóstolos bíblicos viveu. Um apóstolo muito famoso, falando de Pedro. Pedro, ele negou a Jesus, você se lembra muito bem dessa história, sabe muito bem do que eu estou falando. Pedro negou o mestre dele. Pouco antes de negar o mestre dele, ele havia afirmado categoricamente que ele jamais abandonaria o seu mestre. Foi quando o seu mestre, Jesus, olhou para ele e falou assim, olha, ainda nessa noite, antes de o galo cantar, você vai me negar. E aí Pedro falou, eu jamais, tá me estranhando? Eu nunca vou passar por isso aí. É como se aquele marido falasse assim, eu nunca vou trair a minha esposa. É como se aquela esposa falasse assim, eu nunca vou trair o meu marido. Sabe, quando Pedro diz assim para Jesus, eu jamais vou te trair, Pedro não estava sendo leviano não, ele estava sendo honesto, era isso que estava no coração dele. Ele não estava mentindo para Jesus não, ele estava sendo honesto, ele de fato estava afirmando uma coisa que estava no coração dele, de que ele não negaria o mestre dele, porque ele amava Jesus. Entretanto, dependendo da situação que ele passou, a depender daquela situação, ele negou Jesus. Ele negou porque ele estava ali defendendo a própria vida dele. Ele teve medo de morrer e aí ele negou. Sabe, a depender da situação que um homem passe, ele pode sim escorregar e pode vir a trair a sua esposa. A depender da situação a que se exponha uma esposa, ela pode trair o seu marido. Pode, sim. Como é que a gente resolve isso? É simples. Não fique dando bobeira, sabe? Eu digo sempre que a melhor maneira de você não pular a cerca é você ficar longe dela. Então eu digo para a Dalvani, olha, eu não vou te trair. Com a graça de Deus, eu não vou te trair. E como é que eu faço para evitar essa situação? Eu procuro não me expor a situações que me envolvam numa situação de risco. E essa é a dica que eu dou para você. Essa é a dica que eu dou para você. Pode ser honesto, você pode estar dizendo assim, Gê, eu não vou fazer isso, amigo. Não basta você afirmar com tanta veemência. Você tem que fugir das situações que te coloquem em situação de vulnerabilidade, que coloque o seu casamento, o seu relacionamento numa situação de vulnerabilidade. Você precisa fugir dessas situações. E sim, continue afirmando, eu não vou trair a minha esposa, eu não vou trair o meu marido. Eu serei franco, serei honesto, serei verdadeiro, serei eu com ele ou com ela. Certo? Acho que é isso, gente. Obrigado por estar aqui com a gente até agora, tá? E até o próximo vídeo.